Bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos então dar seguimento na nossa aula, né? Que a tia dividiu a nossa aula em duas partes. Então, vamos lá dar sequência e já encerrar a nossa apostila de português, né? Vamos abrir a apostila aí na página 59. Bom, pessoal, as instruções seriam as mesmas se a ordem desses números fosse trocada. Justifique sua resposta. Então, pessoal, vocês perceberam que o texto instrucional ele está sendo seguido numa sequência, num passo a passo, para estar o quê? Orientando vocês de acordo com as etapas que vocês têm que cumprir. Para, tipo assim, se fosse em um jogo eletrônico, seria mudar de fase, mas para estar concluindo cada etapa do jogo, até formar o quê? As frases que vocês teriam que tá formando, e quem formar a frase seria, no caso, o vencedor, né? Então, escreva o importante aí em cima, como a tia já falou anteriormente. O objetivo do texto instrucional é ensinar o leitor a realizar algo, uma brincadeira, um jogo, uma receita culinária, ou até mesmo como utilizar algum objeto. Em geral, esse texto apresenta os materiais necessários e as instruções de realização, junto de um passo a passo numerado. Então, como a tia falou, agora a gente vai dar sequência em verbo imperativo. Leia atentamente a frase abaixo. Observe os carros que passam por aí e crie frases para se divertir. Então, observa bem as duas palavras que estão em destaque. Observe e crie. São ações, ou seja, comandos que a frase está mostrando para a gente. Como a gente deve agir. E como a tia já falou, quando a gente vê uma ação, a gente está se referindo a um verbo, né? Então, essas palavras, as palavras em destaque são o quê? Adjetivos, verbos ou substantivos? Aí vocês vão ver qual vocês vão estar assinalando. Letrinha B. Essas palavras expressam uma instrução, um aviso ou uma sugestão. Ela está instruindo, né? Ela está nos orientando, né? Então, agora, pessoal, a gente vai estar indo lá para a página 60 da nossa apostila, onde a gente vai dar sequência. Sublinhe no texto da brincadeira outras formas verbais que têm a função de instruir. Depois, transcreva-os abaixo. Pessoal, observem lá no textinho, vocês vão achar 1, 2, 3, 4, 5, 6 verbos. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Quebre, fome, escolha, continue, tente e pense. As formas verbais que você sublinhou estão no modo imperativo. Nos textos instrucionais, esse modo verbal indica as ações necessárias para a realização de uma atividade e pode expressar uma ordem, um pedido ou uma instrução. Não existem verbos imperativos de primeira pessoa do singular, pois não é possível fazer um pedido ou dar uma ordem a si mesmo. Então, quando está na forma imperativa, tá? No caso, seria o nome do verbo, né? Então, escrevam o importante aí em cima desse quadrinho, tá? E agora, a gente vai estar fazendo o exercício 3. Observe as formas verbais no modo imperativo e relacione as colunas considerando o sentido que as frases expressam. Então, vamos lá. Eu tenho aí o número 1, que é um pedido, o número 2, que eu vou estar relacionando a ordem, e o número 3, que seria uma instrução. Então, vamos lá. Por gentileza, faça silêncio. Eu estou fazendo o quê, pessoal? Um pedido, né? Pare com essa bagunça.
Eu estou pedindo, fazendo o quê, gente? Dando uma ordem, né? Arrume já esse quarto. Uma ordem também. Prestem atenção que quando a frase direciona uma ordem, ela vem seguida de um ponto de exclamação, tá? É uma dica que a tia tá dando aí. Primeiro, corte as cebolas. Depois, adicione o alho. Tá fazendo o quê, pessoal? Aí está instruindo vocês, né? Por favor, explique o que aconteceu. Isso, no caso, seria o quê? Um pedido, né? Lave as mãos antes das refeições para evitar contaminação. Aí, ó, nesse caso aqui, tá sendo o quê? Uma instrução, tá orientando vocês, né? Como é que deve agir para não ficar doente. Verbo imperativo, afirmativo e negativo. 4. Releia outro trecho das instruções da brincadeira. Sozinho. Você pode fazer essa brincadeira sozinho, mas não quebre as regras. Qual forma verbal expressa uma ordem aí, pessoal? Lembra que vem seguido do quê? De um ponto de exclamação. E qual que é o verbo aí nessa frase? Quebre, né? Então, vamos grifar o verbo quebre aí nessa frase e vamos tá passando ele para baixo. Bom, agora a gente vai tá indo para a página 61 da nossa apostila, dando sequência aí às nossas atividades. Então, vamos lá. Letrinha B. A ordem expressa é para não realizar algo, né? Letrinha C. Justifique sua resposta. Desculpa, gente. Ao item anterior. A palavra apresenta não na frente da forma verbal, indicando que o leitor não deve realizar a ação. Então, é isso aí que vocês devem estar colocando aí na letrinha C, que a palavrinha não indica que não deve realizar aquela ação, aquela atitude que a frase está demonstrando para a gente. Para dar uma ordem, fazer um pedido ou apresentar uma instrução, é possível utilizar o imperativo afirmativo. Quebre, faça, mexa, ou no negativo. Não quebre, não faça, não mexa. Observe alguns exemplos. Imperativo afirmativo. Lave sua roupa com sabão neutro. Não imperativo negativo. Não lave sua roupa com sabão neutro. Então, quando a frase está afirmando, está dando um comando. Olha aí, ó. Lave sua roupa com sabão neutro. Agora, quando é imperativo negativo, aparece a palavrinha não, né? 5. Flexione os verbos indicados no final de cada frase para o modo imperativo afirmativo. Então, aqui na letrinha A, eu tenho o verbo pegar. Então, como é que ele vai ficar? Pegue um pedaço de papel para mim. Letra B. E o e-mail com resposta ainda hoje? Enviar. Como é que ele vai ficar na frase? Envie o e-mail com a resposta ainda hoje. Na letra C, eu vou estar trabalhando com o verbo pensar. Pense com carinho sobre o assunto. Na letra D, eu vou estar trabalhando com o verbo olhar. Olhe para o seu lado esquerdo. Exercício número 6. Agora, flexione os verbos indicados no final de cada frase para o modo imperativo negativo. Então, quando eu vou fazer uma frase com o verbo imperativo negativo, eu tenho que acrescentar a palavrinha não antes do verbo, tá legal? Então, vamos lá, letrinha A. Eu vou estar trabalhando com o verbo falar. Não fale comigo agora.
Na letra B, eu vou estar trabalhando com o verbo esquecer-se. Então, como é que vai ficar? Não se esqueça de regar as plantas pela manhã. Letra C, eu vou estar trabalhando com o verbo chorar. Não chore por algo que não pode mudar. Letra D, eu vou estar trabalhando com o verbo fazer. Então, como é que vai fazer? Como é que vai ficar? Não faça tempestade em copo d'água. Ok? Agora, aí no 7, eu vou relacionar. Eu vou dar a letrinha A para verbo imperativo afirmativo e letra B para imperativo negativo. Número 7. Relacione os imperativos às frases correspondentes. Letra A, imperativo negativo e letra B, imperativo negativo. Não atravesse a rua com o sinal fechado. Beba bastante água. Faça silêncio. Não pise na grama. Então, aí vocês vão estar relacionando cada letrinha à frase correspondente, ok? Então, vamos agora para a próxima página. Para a página 62. Forma nominal do infinitivo. Número 8. Leia mais uma instrução de brincadeira. Adivinhe quem é. Você vai precisar de lápis e papel. Número 1. Escreva o nome de personagens nos papéis. Cada jogador tira um papelzinho. Depois, cada participante deve fazer perguntas para descobrir quem são os personagens sorteados. Faça perguntas que só podem ter como respostas sim ou não. Como? É um bicho? É grande? E etc. Quem acertar será o próximo a sortear o papelzinho. Letrinha A. Quais são os materiais necessários para realizar a brincadeira? Então, tá ali na instrução. Quais são? A brincadeira pode ser realizada somente com uma pessoa? O que vocês acham? Não, né? No mínimo, 2 pessoas, né? Para a brincadeira funcionar. Letra C. Há vencedores nessa brincadeira? Sim ou não? Não, né, gente? Porque um vai passando a vez para o outro, né? Número 9. Releia o segundo passo da instrução da brincadeira. Faça perguntas que só podem ter como respostas sim ou não. Como? É um bicho? É grande? E etc. Quem acertar será o próximo a sortear um papelzinho. Letrinha A. No trecho, há apenas um verbo no modo imperativo. Qual é esse verbo? Letrinha B. Essa forma verbal está no modo imperativo, por quê? Apresenta um pedido ou transmite uma instrução? Qual dessas alternativas que vocês acham que é? Transmite o quê, pessoal? Uma instrução, né? Então, vamos lá para a página 63 agora. No exercício número 10, agora, releia parte da instrução. Quem acertar será o próximo a sortear um papelzinho. A forma verbal, que é o próprio nome do verbo, como geralmente encontramos no dicionário, é chamada de infinitivo. Ela também é bastante usada em textos instrucionais para exprimir ordens ou pedidos. Então, vocês, pessoal, peguem um lápis e vamos escrever importante em cima do quadradinho roxo e desse quadradinho rosé aqui embaixo. Rosé não, amarelo, né? Aqui embaixo. As palavras em destaque são verbos no modo imperativo, verbos com as terminações ar. Qual das duas alternativas aí, pessoal? A primeira ou a segunda? Presta atenção aí para assinalar, hein? Número 11. Observe como o infinitivo se comporta nesta frase.
Acertar será sempre preciso para crescer. Letra A. Qual das expressões a seguir poderia substituir o verbo acertar sem mudar o sentido original? Primeira ou segunda alternativa, pessoal? O primeiro, né? O verbo no infinitivo equivale a um substantivo em algumas situações. Quando isso acontece, geralmente dizemos que se trata da forma nominal do verbo. Observe alguns exemplos. Aprender é essencial para a vida. O andar de João é esquisito. Rir é o melhor remédio. Letra B. O verbo acertar na frase tem o mesmo sentido de um substantivo, né, pessoal? Número 12. Observe os substantivos do quadro e nas frases insira a forma nominal de um verbo equivalente. Observe o exemplo. Então, a gente vai estar trabalhando aí com as palavrinhas leitura, estudo, caminhada e fala. Mas, se a gente for passar ele já para a forma nominal, que é o que a gente vai fazer para completar a frase, a gente vai colocar ler, estudar, caminhar e falar, né? Caminhar faz bem à saúde. Ler é um prazer. O falar do mineiro é bonito. Estudar é preciso. Então, vocês vão estar completando aí para ti essas frases. E agora, a gente vai ver a continuação da pecinha teatral, né? Continuação, né? Exercícios referentes a ele, né? Tirar de letra. Peça teatral. Continuação. No início do capítulo, você lê um trecho da peça Megera Domada, em que Catarina e a irmã Bianca discutem. Agora, com o colega, você vai dar continuidade ao diálogo dessa peça, imaginando que Catarina e Bianca fazem as pazes. Número 1. Releia o trecho da peça e decidam se os outros personagens vão aparecer na continuação da cena. Lembrem-se de usar os personagens da peça. Anotem o nome deles a seguir. Então, agora vai ser pessoal. Vocês vão dar um final onde as duas irmãs vão fazer as pazes. Só que um detalhe, vocês vão ter que colocar, igual tá lá no texto, o nome do personagem e depois a fala dele, tá legal? Número 2. Para escrever a continuação da peça, lembrem-se de inserir antes da fala o nome do personagem destacado. Essa informação com letras maiúsculas. Então, pessoal, nessa parte, a hora que vocês forem escrever, vocês vão ter que fazer esse pedacinho de letrinha de forma, o nome do personagem. Apresentar a continuação da história em forma de diálogo. Então, quando eu vou fazer um diálogo, o que eu tenho que fazer? Usar parágrafo, travessão, 2 pontos, ponto de interrogação, se eu estiver fazendo alguma pergunta, tá? Utilizar rúbricas para indicar detalhes do cenário e ações dos personagens. Número 3. Após finalizarem o texto, verifiquem os itens da tabela. Bom, vocês perceberam que não tem como a gente estar fazendo isso aqui nesse espaço. Aonde é que vocês vão estar fazendo esse exercício 2? No caderno de língua portuguesa, certo? E não me venham com uma frase. Vocês viram que é um final de história, viu, gente? Porque tem aluno que vai lá, põe uma frase e me manda. Como se tivesse feito uma redação, como se tivesse feito um final de diálogo ou um final de história, com uma frase. Então, você tem o início e o meio. O fim tem que ter no mínimo, o quê? Uns 3, 4 parágrafos, tá? Então, não me venham com parágrafo só para estar me mostrando. Número 3. Após finalizarmos o texto, verifiquem os itens da tabela. A fala dos personagens está indicada com o nome? Sim ou não? Há rúbricas com indicação de cenário e das ações dos personagens? Lembra que lá no texto
tem a rúbrica falando, o personagem mesmo fala, identificando o local aonde ele se encontra. Vocês fizeram isso no texto de vocês ou não? E não se esqueçam que as rúbricas têm que ficar entre parênteses, tá? Há uma despedida e a assinatura da dupla? No caso, esse final de diálogo aqui, vocês vão estar fazendo individual, tá? Número 4. Se necessário, retomem o texto e façam os ajustes necessários, conforme as orientações da tabela. Então, observem que essas orientações que foram dadas aqui, se não tiver no texto de vocês, agora que vocês fizeram o texto e tá vindo para cá, vocês vão voltar no texto e fazer esses ajustes, colocando todas essas indicações que estão aqui. Tá legal? Então, pessoal, ó, beijo, fiquem com Deus. Bom final de tarde, boa avaliação e não esqueçam de realizar as atividades, tá? Hoje que vão estar as avaliações, que vão se iniciar às 14 horas e vão até às 21 horas, ok? Beijo, fiquem com Deus. Bom trabalho aí para vocês.